Eu reassisti De Volta para o Futuro. Este filme clássico que certamente está na lista dos melhores filmes ou dos filmes favoritos de muita gente. Quem cresceu nos anos 80, quem cresceu nos anos 90, quem cresceu no início dos anos 2000, sabe que De Volta para o Futuro foi um marco na história do cinema e muitos jovens até hoje admiram esse filme. Bem, eu sou um desses. E, cara, eu reassisti esse filme esse final de semana e eu fiquei me perguntando, se eu tivesse assistido esse filme hoje, pela primeira vez, ainda seria um bom filme? Ou é um filme que está datado no contexto de sua época? Ele ainda funciona hoje em dia? Ele funcionaria se fosse lançado num mundo em que nós temos o universo cinematográfico da Marvel com CGI a cada... Na verdade, em todas as cenas? Bem, é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Já deixa o seu like e vamos pra vinheta. Se você caiu de paraquedas, nunca ouviu falar de Volta pro Futuro, eu vou resumir a história de um jeito muito simples. Garoto viaja no tempo e agora ele precisa fazer seus pais se apaixonarem e, quiçá, fazer aquilo pra que ele possa nascer. Eu expliquei da forma mais idiota possível, espero que você entenda. Pra facilitar isso tudo, eu vou separar em 3 categorias: história, timing e atuação. Claro, daria pra fazer uma análise muito grande sobre o filme, falar sobre todas as minúcias, tudo. Daria. Mas só que seria um vídeo muito longo, provavelmente você perderia o interesse, então eu vou falar só do principal, do que eu achei mais relevante. Pra começar, da história. A história do De Volta pro Futuro, apesar de ser uma história simples, com uma premissa simples, ela é uma história que te deixa alguns furos. Por exemplo, em nenhum momento a relação do Martin com o Doc é explicado. Em nenhum momento. O Martin trabalha pro Doc, ele e o Professor Brown são amigos, mais do que amigos, eles têm alguma relação familiar, não é explicado. Basicamente, eles só se conhecem e ele admira o professor gosta dele, tem ali um certo carinho, mas não passa muito disso. Tanto que quando foram satirizar e fazer Rick and Morty, que é uma grande sátira moderna do De Volta pro Futuro, botaram uma relação tipo de avô e neto, porque bem o que a relação do professor, do doutor com o Martin não é muito explorado, não é muito explicado. Ela só existe. E é estranho não falarem isso diretamente, visto que é a relação dos dois que movimenta todo o contexto dos 3 filmes. Mas aqui eu vou focar só no primeiro. Outro ponto importante nessa história, que dá pra gente discutir, dá pra gente teorizar, é a relação do Martin com a mãe. Principalmente a mãe. O filme é muito focado na relação dele com o pai, mas a relação da mãe, que ela se apaixona pelo próprio filho que viajou no tempo. Ela tá ali tentando conquistar a atenção daquele garoto, que é o filho dela. Mas se você parar pra pensar nas nuances da história, tanto a relação dela com o avô, né, que é o pai dela, a relação dela com o Biff, a relação dela com o próprio George McFly, cara, é uma garota que tem sérios problemas psicológicos. Inclusive, daria pra fazer um vídeo só falando sobre como a personagem dela é uma personagem muito complexa e que o filme simplesmente dane-se. Porque ela ficou tão complexa e tão desenvolvida ali, que se eles dessem mais a margem pra ela no filme, isso não seria um filme censura livre ou censura 12 anos. Seria censura 18 anos por questões psicológicas brabas ali. Daria pra fazer toda uma conotação de abuso psicológico que aquela garota sofre. E mesmo assim o filme trata com uma naturalidade de ela está apaixonada. Quando o Doc fala claramente, com todas as palavras, nossa, se ela se apaixonou por você porque ela cuidou de você, provavelmente ela tá sofrendo algum transtorno psicológico, igual as enfermeiras que se apaixonavam por ex-soldados da Segunda Guerra. Mano, já a relação do Martin com o George acaba se tornando, né, que é o pai dele, acaba se tornando uma relação de mentor e aprendiz. O Martin quer que o pai conquiste a Lorraine. Ele quer que o pai e a mãe namorem pra que ele possa nascer. E ali ele faz toda uma questão de, vai garoto, você consegue, você é meu campeão, vai meu campeão, ela tá afim de você, você vai conseguir. Isso é legal, porque da mesma forma você tem uma relação de mentor e aprendiz com o Marty McFly e o doutor, você tem ele tentando ser esse mentor pro próprio pai, o que é uma coisa interessante e é um tipo de relação que funciona nos filmes. Você tem
o central, que é o personagem principal, o Marty McFly, e ali tentando desenvolver, jogando ali nos negócios. É um charme de personagem, é um charme de personalidade que faz o filme ficar mais emocionante, até por conta das motivações e dos problemas que estão ali. Claro, não vou entrar no furo de roteiro, que se você analisar De Volta pro Futuro, tem alguns furos de roteiro, bem assim, o fato do doutor falar que o carro é praticamente 100% elétrico, e no terceiro filme, basicamente todo o problema se dá porque não existe gasolina, o fato do doutor falar que a única coisa que consegue mover é uma onda grande de eletricidade que pode ser usada por fissão nuclear, ou fusão nuclear, ou fissão nuclear, não lembro, ou pelo raio ali da torre, do relógio, que causa toda a problemática. E no terceiro filme, eles meio que... Não. Só empurrar o carro com uma locomotiva. Tudo bem, a problemática do terceiro filme é muito mais do que isso. Tecnicamente você pode argumentar que ele já tinha um Senhor Fusão, que vai ser apresentado no final do primeiro e mais explicado no segundo. Vamos focar no primeiro? Vamos focar no primeiro? Eu quero falar sobre a trilogia, mas é um vídeo sobre o primeiro. E dependendo da retenção e de como vocês apoiarem esse vídeo, tem a parte 2 e a parte 3. Então assim, se eu fosse ver esse filme hoje, pela primeira vez, se ele fosse lançado hoje nos cinemas, eu ia falar que é um filme que tem uma história cativante, tem um enredo promissor, uma história simples que merece ser explorada e que mereceria uma continuação, só que uma continuação que desse destaque a personagens bons que foram negligenciados no primeiro filme, como é o caso da namorada do Martin, que simplesmente ela e nada não servem pra bosta nenhuma no filme, ela só tem a função de ser a namorada do protagonista, e a mãe, que parece ter um background muito grande, muito mais rico, e simplesmente cagam pra ela. Então, se eu fosse escrever a crítica hoje, sendo a primeira vez, eu ia falar que eu ficaria ansioso por uma continuação dessa história, mas que abordasse melhor os outros personagens que foram negligenciados. Quem já viu os 3 filmes sabe que não foi isso que aconteceu, né? Quanto ao timing do filme, o ritmo do filme, cara, ele é uma mistura de é muito bom como é muito ruim. Eu posso dizer que De Volta pro Futuro é um filme de transição. Se nós pegarmos a história do cinema, o cinema sempre foi lento, porque ele vinha daquilo de tentar emular o teatro. Demorou um tempo até que tivéssemos atores propriamente ditos de cinema e que se especializavam em olhar pra câmera e dar a sua entrega, dar a sua reação, ouvir e reagir. E De Volta pro Futuro, ele é um filme mais acelerado, ele é rápido, ele pega muito da onda do Spielberg, que tinha aquilo de a cada 3 minutos de filme algo tem que acontecer para que a história evolua. E isso é muito legal, isso é muito interessante. Mas existem cenas que estão ali para encher linguiça. Assim, se você estudar, ver os filmes de produção, as coisas que aconteceram nos bastidores de Volta ao Futuro, você entende o porquê daquelas cenas. Mas são cenas que são muito lentas. São cenas que são diálogos que parecem ser intermináveis. A cena do Martin conversando com a família do avô, a família da mãe. É aquele momento que você assistindo em casa, você levanta pra ir no banheiro, aí você vai lá, passa na cozinha, pega um salgadinho, volta pra sala, e a cena ainda parece que tá ali, arrastada. Ela tem a sua importância, mas ela poderia ser mais rápida. Porque destoa do tom. Parece que... Porque antigamente tinha muito disso. Não é só De Volta ao Futuro. Isso é um efeito que ocorreu na história do cinema. Quando tava tendo essa transição dos filmes mais lentos pros filmes mais rápidos, eles pensavam que o público, se ficasse vendo tudo muito rápido, muito chocante, eles não iriam absorver a história. Então eles davam essa passagem de tempo para que o público pudesse respirar e relaxar. Hoje em dia, nós somos uma geração que assiste 3 minutos no TikTok e tá cansado, porque acha que aquilo tá longo demais. Tem gente que, se o vídeo tiver mais de 10 minutos, nem assiste, sabe? Então, assim, pra geração de hoje, a geração Z, a geração mais jovem, talvez essas cenas sejam cansativas pra caraca. Muito cansativas. Mas são 3, 4, 5 cenas em um filme de quase 2 horas. Então, assim, o ritmo ainda tá legal pra caraca pros dias de hoje. Partindo do princípio que é um filme de transição, mano, só elogios. É um problema? Depende do seu gosto. Então aqui eu vou botar um talvez. E o terceiro critério, a interpretação. E vamos lá. Michael J. Fox foi a primeira escolha pra esse filme. E quando você vê esse filme, você entende o porquê. O
cara tem carisma, o cara tem emoção, o cara entrega uma pessoa jovem, adolescente, mesmo tendo mais de 20 e poucos anos ali. Acho que tinha 24 quando fez o primeiro filme. Acho, tô chutando aqui. O cara tem ali uma jovialidade, ele tem ali os trejeitos. O ator que faz o pai do George, ele também consegue causar uma entrega muito boa pro personagem, dele ser meio fanfarrão, mas ao mesmo tempo ele querer resolver as coisas e querer agir. A personagem, a atriz que faz a mãe, ela tem umas reações gestuais, tanto do rosto quanto das mãos, que você olhando pra ela, e cara, dá muito mais peso pra ela. Tanto que se você assistir o filme e hoje em dia prestando atenção nos trejeitos da atriz que faz a mãe, você vai ver um filme macabro sobre aquela personagem. Um filme, como eu falei na parte da história, que se fosse explorado seria um filme mais de 18, devido a questões psicológicas que a personagem parece esconder ao longo de Volta para o Futuro. Inclusive, vocês gostariam que eu contasse a minha percepção sobre isso? Sobre essa história macabra, escura e escondida nesse filme? Deixa aqui nos comentários pra mim, que, quem sabe, respondendo comentários de um próximo vídeo, eu falo sobre isso. Agora cabe a pergunta: De Volta pro Futuro merece ser assistido hoje em dia? Hoje em dia ele continua bom? Sim. Eu assistiria esse filme com meu afilhado, assistiria ele com um jovem, um dia se eu tiver filho, com os meus filhos, porque ele envelheceu bem. Claro, tem efeitos especiais que já estão datados, tem toda uma questão que na época era o suprassumo da tecnologia, hoje é mais do mesmo. Qualquer filme B da Marvel vai ter esse tipo de recurso, mas é um filme que é uma história cativante, divertida e simplesmente é um ótimo diversão pro final de semana com os amigos e com a família. É um filme que é super recomendável hoje em dia. Mas agora, De Volta pro Futuro tem toda uma questão da história dos bastidores, que deu tiveram muitos problemas. Inclusive, virou livro Os Bastidores de Volta pro Futuro, e esse é um livro que eu li muito na época que eu tava na faculdade de cinema. Eu adoro esse livro, eu tô pensando em reler esse livro e quem sabe gravar um vídeo aqui pro canal. Então eu gostaria de saber, vocês gostariam que eu fizesse um vídeo contando a história de bastidores de Volta pro Futuro? Deixa aqui nos comentários também, né? Eu já fiz 2 coisas pra vocês... Tem 2 coisas aqui pra vocês comentarem a princípio. Se vocês querem que eu conte a história macabra da mãe do Martin, que tá escondida no primeiro filme, vocês gostariam que eu fizesse um vídeo falando sobre os bastidores de Volta pro Futuro? Me responda essas perguntas aqui nos comentários. Vamos conversar. E aí eu produzo isso. Dependendo do alcance desse vídeo, vai ter parte 2 com De Volta pro Futuro 2 e parte 3 com De Volta pro Futuro 3. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de gente possível para que tenha essas outras partes. Beleza? Isso aqui é um quadro novo que eu tô testando, que é revisitar filmes antigos e ver se eles ainda valem a pena. Então vamos ver se vocês curtem esse tipo de conteúdo. Beleza? E antes de encerrar o vídeo, vamos responder as perguntas que vocês deixaram nos outros vídeos aqui do canal. Para começar, lendo o comentário de Telissandro Castro Alves, Fio 3035, que inclusive já respondi um comentário dele lá num vídeo anterior, e aí deixou um outro comentário no vídeo em que eu falo sobre Meus Sogros Estão Pro Crime, que inclusive você pode assistir na playlist aqui em cima. No antigo comentário, no comentário original, ele havia dito que não entendia porque a Barbie estava sendo considerado o filme do ano, que o filme do ano teria que agradar mais de 95% da população, etc. E eu respondi isso. Se você quiser ver a minha resposta, vai no vídeo que eu falei sobre Meus Sogros Estão Pro Crime, que lá você vai ter o início dessa conversa. E aqui, né, ele responde: putz, então essa premiação então é meio meme, né? Então, aqui o que ele está dizendo é: chamar um filme de filme do ano é meme ou não é? Naquele vídeo anterior, eu deixo claro, eu explico que um filme do ano é toda uma questão de marketing. E aqui a resposta é não é meme. É uma questão de autoridade. Quando a imprensa, quando os roteiristas, quando toda a mídia dá um filme como aspecto de filme do ano, ele meio que tem uma autoridade dizendo que aquele filme é minimamente bom.
Ele é um filme bom o suficiente. Então, mesmo que ele não ganhe nenhuma premiação, ele continua sendo o filme do ano. Ele pode perder o Oscar, ele pode perder Cannes, ele pode perder todas as premiações. Mas se ele for o filme do ano, tanto pro público quanto pra crítica, ele ainda se considera como um filme bom historicamente. Então, bem, é aquilo. É um título que ele ganha, e se ele não ganhar mais nenhum título, beleza, porque ele já ganhou um título. Tanto que tem autores e tem cineastas que consideram o título de filme do ano como muito mais como um prêmio de consideração do que de fato um título propriamente dito. Mas é um título. E aqui temos um combo de comentários dos vídeos em que eu falo sobre como assistir Star Trek guia passo a passo. Cara, esse é um dos vídeos que eu mais curto no canal. Até hoje é o vídeo que mais tem visualização aqui no canal, é um dos vídeos que estão aqui no meu coração e também um dos que mais deu trabalho, em que eu falo como eu recomendaria alguém que nunca assistiu Jornada nas Estrelas na vida começasse a assistir hoje. Não é a melhor forma, não é a fórmula definitiva, é a forma que eu recomendo. Não é a forma nem sequer a forma certa. É a forma que eu consideraria legal. E se alguém virasse pra mim e falasse: Hugo, como eu começo a assistir Jornada nas Estrelas hoje? Eu falaria isso. Então vamos lá. Fernando Santana 5930 diz: não entendi. Qual é o nome do segundo filme? Bem, eu começo a minha lista falando de Lower Decks e depois para os filmes do J.J. Abrams. Tanto Star Trek quanto da trilogia ali que o J.J. Abrams fez de Jornada nas Estrelas, por ter toda uma pegada mais de ação, mais de aventura, mais dias atuais. E depois, quando você entrar nas séries mais antigas, que são mais lentas, tudo aquilo de time que eu disse ao longo desse vídeo, que teve uma transição da edição e da montagem e das histórias mais lentas para as histórias mais rápidas. Star Trek, Jornada das Estrelas passou por isso. As séries antigas, elas eram bem lentas. Aí quando você vê nas séries atuais, elas são super rápidas, tanto em atuação quanto em edição, tanto em tecnologia, isso tudo influencia. Então, eu começaria por Lower Decks e depois os filmes do J.J. Abrams. Léo Bernardes diz: opinião minha, eu assistiria a partir da série dos anos 60, as 3 temporadas e tal. Nas demais, tudo vai se encaixando, assim como aconteceu com Star Wars. Roteiristas e escritores sabem por onde começar. Quem escreveu a série em meados dos anos 60, com certeza não estava esperando um público nos anos 2000. Não estava esperando um público nos anos 2000 e lá vai pedrada. Definitivamente escreveu na ordem que tinha que ser. Então, aqui vai ser meio difícil, porque Jornada nas Estrelas, principalmente a série antiga, ela teve vários escritores. Você tinha o Gene Roddenberry, que era o criador, que deu toda a roupagem ali do universo, e ele tinha seu conceito de como a história devia funcionar. E você tinha vários autores que davam as suas histórias. E muitos autores com ideias diferentes, estilos de escrita diferentes, e isso meio que muda de um episódio pro outro, de uma temporada pra outra. Você tem autores que fazem episódios consagradíssimos, tem episódios esquecíveis. Então, principalmente na primeira série de Jornada nas Estrelas, você tinha muito isso. E por falta de um tom, a série não tinha um tom definido. Eu acho hoje, pra nós que estamos acostumados com uma série início, meio e fim, com um tom narrativo único, eu não recomendo começar pela dos anos 60. Esse vídeo que eu fiz de Jornada nas Estrelas, eu partir do princípio que você nunca viu nada de Jornada nas Estrelas. Você quer começar agora. Então assim, quem tá acostumado com uma história linear, uma história que não passou por além da imaginação, que não passou por outras obras não lineares e bem mais malucas, digamos assim, pode ser não só cansativo, como muito chato assistir a primeira temporada. A primeira temporada não, a primeira série de Jornada nas Estrelas. Porque ela só foi ganhar uma consistência, assim, mais ou menos, eu acho que na segunda ou na terceira temporada de A Nova Geração. E mesmo assim foi uma evolução. Então, eu parto muito mais do princípio de vamos fazer você se apaixonar pelos personagens, vamos fazer o público se apaixonar pelo core, vamos fazer a pessoa se apaixonar pelo enredo e pelo universo. E aí, quando chegar em Jornada nas Estrelas clássico, na primeira série,
aquilo acaba se tornando mais divertido, vira o enredo da semana, o CSI com o vilão da semana, sabe? Lembrando, é a minha opinião, não é o jeito certo, não é o jeito errado, é o meu jeito. Pedro Tubizum diz: valeu pelas indicações. Tem umas pessoas meio burras que não pegaram sua perspectiva, mas o que vale é cada um expor seu ponto de vista. Abraço. Sim, esse vídeo eu acabei sofrendo um pouco de hate ali nos comentários, porque muita gente... Como assim? Você vai começar com Lower Decks? Lower Decks, uma série boba, uma série chata, uma série de animação. Como você não vai começar com ela dos anos 60? Cara, eu tive vários comentários assim. Mas como eu disse, o meu intuito é fazer a pessoa que eu tô indicando se apaixonar primeiro pelo universo, primeiro pela história e pelo enredo, e depois ir pro core principal. Mas assim, é como eu indico, é a minha visão. Eu acho que Jornada nas Estrelas, cada série foi um processo de evolução, porque ela evoluiu não só como temática, como universo, como ela acompanhou a evolução da televisão norte-americana e do cinema norte-americano. Então tinha técnicas que eles usavam na primeira série que hoje em dia sequer vão ser usadas ou pensadas ou cogitadas. Tem coisas que eles fazem em Star Trek Strange New Worlds, que é a nova série, que nos anos 60 eram impensáveis um personagem dizer aquelas palavras. Porque existia toda uma questão de censura norte-americana. E se você não sabe, a TV norte-americana tem censura até hoje. Só que na época, nos anos 60, nos anos 50, era muito pior. Então, tem temáticas que nunca seriam abordadas nos anos 60 e hoje nós achamos fundamental uma série abordar. Então, na meu ponto de vista, você começar pela série dos anos 60, nos dias de hoje, alguém que nunca conheceu nada do universo é pedir para se frustrar. E eu não quero que a pessoa se frustre. Eu quero que ela aproveite esse universo e mergulhe de cabeça em Jornada nas Estrelas. Porque é uma série legal, é um universo legal e que merece ser assistido por todo mundo. E não só por uma pequena elitezinha de fã-clubezinho chato pra caralho. Desculpa o palavrão. Carlos Henrique SL7JK. Ele colocou a minha lista em ordem aqui nos comentários, obrigado. Quem tiver interesse, eu vou ler aqui exatamente o que ele mandou. Lista em ordem. 1. Star Trek Lower Decks. 2. Filmes do J.J. Abrams. 3. Star Trek Enterprise. 4. A série clássica de Jornada nas Estrelas. 5. Os desenhos animados clássicos, porque eles continuam a história da primeira série. Então, você pegar o desenho animado, o clássico ali, você vai ver o desfecho justo pra aquela história. Mais ou menos, né? Que meio que também não dá um desfecho. Mas assim, você vai ver mais coisas daquele universo. Star Trek The Next Generation. Star Trek Deep Space Nine. Star Trek Voyager. 9. Afins, sim, porque tem todo um universo expandido, tem outros desenhos animados ali, mais recentes. Então, aí 10, os filmes clássicos, porque como eu só veria os filmes clássicos mais ou menos, porque, bem, todos os filmes clássicos eles têm uma passagem de tempo da série, então, foi como eu disse no vídeo, deixa o personagem o Kirk jovem que você conheceu na série, ele muda totalmente a personalidade nos filmes, porque ele envelhece, ele fica mais esperto, ele fica mais sábio, ele fica diferente. Então, o tempo de você assistir o resto e depois chegar nos filmes é meio que o tempo pra maturar, é meio como se tivesse passado o tempo. Sei lá, eu gosto de fazer isso. E por fim, reassistir Star Trek Lower Decks, justamente pra você agora, que você já assistiu tudo e acompanhou tudo, você conseguir pescar todas as referências que quando você assistiu pela primeira vez, você não pegou. Ah, Hugo, eu não gosto de Lower Decks. Eu posso cortar Lower Decks? Corta. Começa então pelos filmes do J.J. Abrams, que vai ser legal. Ah, Hugo, não gosto de J.J. Abrams. Posso começar com Enterprise? Vai. Beleza, começa por Enterprise. Hugo, eu gostei, interessante, mas eu quero começar por Star Trek dos anos 60, série clássica. Beleza, cara, começa. O importante não é seguir a minha lista. O importante é você começar a assistir Star Trek. É com essa revolta curta aqui que eu vou encerrando o vídeo. Se você assistiu até aqui, tem 2 vídeos aparecendo aqui na sua tela pra você maratonar. Deixe seu comentário respondendo aquelas perguntas que eu já fiz sobre De Volta pro Futuro. Você quer que eu conte a história escondida da mãe? Você quer que eu faça um vídeo contando os bastidores de Volta para o Futuro? Deixa aqui nos comentários. Críticas, opiniões e sugestões também são sempre bem-vindas. Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e tchau!